das obras confiadas aos seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. Ensina à criança o caminho por onde ela deve andar. Este caminho é mais do que uma estrada, é também um refúgio. O que será de vós se vocês não orarem para um dia estarem na eternidade? Quem se ajoelha terminará sempre de pé. Saudamos toda a Igreja de Setúbal, saudamos todos aqueles que hoje estão conosco, sejam eles membros de outras igrejas ou até visitas que estejam pela primeira vez neste lugar. Sintam que este lugar também é vosso e que neste lugar, ao honrarmos o nome do Senhor, Deus tem bênçãos para vos oferecer. E sentimos-nos muito gratos porque Ele nos dá este dia, o dia de sábado, para podermos nos reunir e congregar neste lugar e assim podermos receber aquilo que Ele preparou para nós ao longo da semana. Falando um bocadinho para um casal muito simpático desta igreja, o Ruslan e a Margarida, eu gostava talvez de vos dizer que não sei se vocês já olharam para a vossa pequenina Francisca desta forma como eu vos vou e quero mostrar. Mas imaginem a Francisca como uma máquina perfeita, porque ela é uma máquina perfeita. Apesar de ter nascido em pecado e crescer em pecado, Deus fez-nos máquinas perfeitas. Permita-me usar esta expressão. Ela é composta por 640 músculos. Tem 3.000 milhões de fibras nervosas e tem 30 trilhões de células vermelhas. Não sei se vocês já olharam para a Francisca nesta perspectiva, mas foi assim que Deus a idealizou e durante os 9 meses em que ela esteve no ventre de sua mãe, esteve a criar todo este mecanismo para que ela nascesse como uma máquina perfeita. Ela é constituída por um esqueleto que é leve, leve como o alumínio, resistente como o aço e forte como o betão. E esta máquina perfeita, eu posso dizer-vos que é o extraordinário produto de engenharia do nosso Deus. E quando Ele encerrou a semana da criação, quando Ele criou Adão e Eva, Ele chegou ao fim e disse: eis que tudo é muito bom. E olhando para a joia preciosa que é um bebê quando ele nasce no lar de um casal, quando ele vem para a alegria desse casal, nós podemos verificar que no centro dessa máquina perfeita existe, eu diria, algo que bombeia o sangue através de 96 mil quilómetros de veias. Não sei se a Francisca já vos disse isso. Não sei se vocês já olharam para a Francisca nesta perspectiva, mas existem nela 96 mil quilómetros de veias. E sabem que o seu coração vai bater ao longo de cada ano mais de 40 milhões de vezes. Foi esta a máquina perfeita que Deus fez. Foi esta a criança que veio ao mundo para vos dar alegria. E o mais espantoso, segundo o secretário-geral das Nações Unidas, alguém bastante conhecido de todos nós, António Guterres, em novembro de 2022 ele anuncia que o planeta Terra atingiu os 8 mil milhões de exemplares. Existem neste mundo 8 mil milhões de seres humanos. E o mais espantoso é que existem 8 mil milhões de seres humanos que são únicos. Não há nenhum igual ao outro. Não há mais nenhuma Francisca neste mundo, só há uma. Cada uma destas máquinas perfeitas que o Senhor Deus criou, elas vivem e permanecem nas pequenas e nas grandes cidades deste mundo. E permitam-me dizer-vos isto. É muito interessante quando nós olhamos para o ser humano, a forma como ele é constituído. É extremamente interessante nós podermos ver como é que Deus constituiu cada um de nós e sabermos que cada um de nós somos seres individuais, diferentes uns dos outros. Mas permitam-me, contudo, referir que nenhuma destas pessoas que existem, estes 8 mil milhões que hoje estão vivos, conseguem viver de forma sozinha.
Existe um autor que escreveu o livro Salvação Ilimitada. Ele dá vários aspectos muito interessantes sobre o ser humano. E eu retirei um que me parece muito interessante. Ele diz que o ser humano foi criado para ser dependente de Deus. Não lhe foram concedidas qualidades para que atue sem Deus. E quando o ser humano se considera independente de Deus, ele destrói a sua identidade e deixa de ser criatura de Deus, a criatura que Deus criou, o que impossibilita compreender quem é Deus e ao mesmo tempo compreender-se a Ele próprio. E se nós seguirmos este pensamento, nós podemos incluir aqui aquele famoso versículo que muitos dos pais adventistas conhecem, que está em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Se me quiserem acompanhar, poderão abrir as vossas Bíblias. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, encontramos esta afirmação de Salomão, subejamente conhecida de todos nós. Se nós dependemos de Deus, e se claramente nós fomos criados para sermos dependentes de Deus, então faz todo o sentido aquilo que Salomão diz em Provérbios 22, 6, que diz: ensina a criança, ou ensina à criança o caminho por onde deve andar, e quando for velha, ainda continuará a andar por ele. Eu creio que nenhum de nós tem dúvidas de que cada criança que nasce neste mundo é verdadeiramente um ato extraordinário de Deus, do amor de Deus que Ele tem para connosco. E neste caso específico, falando da Francisca hoje, a Francisca foi o melhor presente que vocês já receberam. Vocês irão construir uma vida, irão ter bens, irão gozar de muitas bênçãos que Deus vos vai dar, mas a melhor herança e a maior herança vocês já a receberam. Mas permitam-me dizer-vos, e talvez isto possa soar um pouquinho mal aos vossos ouvidos, mas a Francisca não é vossa. A Francisca é obra de Deus, ela pertence ao Criador. E, portanto, nada mais do que olhar para a perspectiva de Deus, mais do que atirar a Francisca ao ar e tentar perceber o grande sorriso que vai de orelha a orelha quando ela desce para os braços do pai ou da mãe, ou do avô ou da avó, ou da tia ou do tio, o céu está interessado em que a Francisca conheça quem é verdadeiramente o seu Criador. Será necessário mostrar-lhe que existe um caminho que é mais do que uma estrada. Ensina à criança o caminho por onde ela deve andar. Este caminho é mais do que uma estrada. É também um refúgio. É também uma vitória. É igualmente vida, e onde a Francisca receberá vida em abundância. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 351, na versão brasileira, diz que das obras confiadas aos seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. Mais do que vocês construírem a vossa casa, vivenda com piscina, colocarem lá os cavalos, colocarem lá todos os animais que vocês puderem. Das obras confiadas aos seres humanos, a mais importante é aquela que o Senhor Deus vos deu para serem pais. Durante os 9 meses de gestação, Jesus passou esse tempo a criar com muita atenção o projeto de vida para a Francisca. E esse projeto de vida tem sempre como objetivo principal a Francisca alcançar nesta terra um futuro e uma esperança. Onde no rótulo desse projeto existe lá claramente, não é em letras pequeninas, é em letras bold. A salvação está ao alcance da Francisca. Sabem que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, lendo o versículo, mas o final do versículo, ele escreve algo sobre quem somos e qual a importância que temos no universo inteiro. Apesar de pecadores, apesar de separados de Deus, o universo inteiro olha para nós
com uma importância vital. Paulo diz em 1 Coríntios 4:9, no final desse versículo, que nós somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Eu diria que neste mundo de pecado, nós somos o centro das atenções para os anjos e para os homens. E aqueles que estão a ler a meditação matinal deste ano, de 2023, provavelmente recordam-se destas palavras. Não foi há muitos dias, foi talvez há 2, 3 semanas atrás. Encontraram esta frase numa das meditações que dizia isto: a nossa vida, e prestem atenção, porque ela é tão importante, ela é tão necessária para nós. A nossa vida poderá ser a única Bíblia que algumas pessoas algum dia lerão. Eu acho esta frase extraordinária. A nossa vida poderá ser a única Bíblia que algumas pessoas lerão. Os cristãos devem ser epístolas vivas, escritas por Deus e lidas pelos homens. E quem serão aqueles que devem ler a minha vida e a vida da minha mulher? Em primeiro lugar, os meus filhos. E permitam-me dizer-vos, Ruslan e Margarida, que durante uma parte significativa do tempo da vida da Francisca, o vosso exemplo será para ela tudo. Ela irá vivenciar todos os detalhes. Ela vai beber do vosso exemplo todas as coisas, as boas e as menos boas. E é neste tempo que vocês poderão ajudá-la a compreender verdadeiramente qual é o caminho que ela deve seguir. Durante os próximos anos, a Francisca terá nos seus pais os seus melhores heróis. Aqueles que conseguem mostrar-lhe tantas coisas e onde ela vai viver apaixonada pelos seus progenitores durante muitos anos. Mais tarde, e posso-vos dizer isto de coração, mais tarde, quão bom será saber, depois de um dia de trabalho, quando eles chegam da escola, quando a Francisca chegar da escola, nas composições de português, quando lhes for pedido para que eles escrevam sobre um herói, eles ainda escrevam que o herói é o pai ou é a mãe. Quero deixar-vos um conselho que está em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 8. Moisés deu este conselho aos pais do seu tempo. Eles iam a caminho da terra prometida. Mas este exemplo, ou este conselho é eterno. E deixo-te convosco também. Deuteronômio capítulo 6, 6 a 8 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O Bom Viver, na página 509, que mostra a importância de nós orarmos cada vez mais. Não é continuarmos a orar, mas é orarmos cada vez mais. Ellen White, ela diz: não apreciamos como devíamos o poder e a eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Se algum de nós hoje veio à igreja com algum problema maior, eu não sou médico, eu não sou ninguém, mas o Senhor Deus diz que a oração e a fé tratarão de resolver o vosso problema. Nós não temos um Deus que se esqueça de nós, mas temos um Deus disposto a atender cada pedido da nossa vida. E sabem que Jesus foi muito claro ao afirmar aquilo que nós lemos no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 14. Em João 14, versículo 14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Este é um verso profundo
Porque a oração foi sempre o método que nós tivemos e continuaremos a ter para entrar no céu. Sempre que nós oramos, nós recebemos algumas das mais preciosas bênçãos que o Senhor Deus tem para nos oferecer. Não tenhamos medo de orar. Ainda há pouco o Tiago pedia 5 minutos do vosso tempo diário. Eu nem sei quanto é que é 5 minutos num dia de 24 horas. Tínhamos que multiplicar os minutos e ver, mas eu acho que isto dava, não sei, acho que é 10% de uma hora, vamos dizer assim, talvez 1% do vosso tempo diário. Não tenham medo de orar. Não sejamos displicentes na oração. Sabem porquê? Porque a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos até Ele. E quando somos elevados a Deus, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro de Deus, onde nós vamos encontrar armazenados os ilimitados recursos da omnipotência. O crescimento dos nossos filhos, meus queridos irmãos, dos jovens desta igreja, porque hoje também se assinala o Dia Global da Juventude Adventista em todo o mundo, será um sucesso se nós permitirmos que a oração seja a respiração da nossa alma, que seja o nosso segredo do poder espiritual. Eu sei que já não tenho tempo, mas eu vou arriscar porque, como não sou de cá, para a semana já não estarei cá e, portanto, vocês já não se vão lembrar. Mas permitam-me contar-vos uma experiência que normalmente eu conto quando falo da oração. Creio que aqui nesta igreja só mesmo um jovem é que esteve no impacto e, portanto, não o vejo na sala. Talvez ele já não se recorde desta experiência. Está lá em cima. Ok, está a trabalhar. Eu ouvi esta experiência no início do meu ministério e ela marcou a minha vida. Eu já não sei onde é que ela foi vivenciada, mas é uma experiência extraordinária. Uma irmã da igreja, uma senhora da igreja, ela ouviu falar sobre a oração e ela tomou no seu coração o desejo de orar pela sua mãe, que não era crente. Era uma senhora que até, enfim, ridicularizava a filha, gozava com a filha, tinha todo um comportamento que não era saudável, pela fé que a sua filha tinha no seu coração. E ela começou a orar por essa mãe. E durante 5 anos ela orou diariamente pela sua mãe. Sabem que é possível orar durante 5 anos? Porque eu orei desde os 5 aos 12 anos para ser pastor todos os dias. Portanto, eu sei o que isso é. Eu sei que é possível orar todos os dias. E durante todos os dias ela orava pela sua mãe para que ela pudesse aceitar Jesus, mas ela não viu nunca, em momento algum, qualquer mudança na vida da sua mãe. E ao fim de 5 anos ela fez quase como que uma avaliação junto de Deus e disse ao Senhor: por mais que eu ore pela minha mãe, não lhe vejo nenhuma mudança, talvez não seja possível, talvez não seja necessário, talvez não valha a pena continuar a orar pela minha mãe. E ela sentiu no seu coração: continua a orar. E ela disse: ok, Senhor, eu vou orar, mas olha, eu vou orar mais 5 anos, mas eu quero mesmo que a minha mãe seja convertida a Ti. E ela orou mais 5 anos todos os dias pela sua mãe, e quando chegou ao final dos 10 anos, ela não viu rigorosamente nada que tivesse mudado no comportamento da sua mãe. E ela, em lágrimas diante de Deus, disse: Senhor, não vale a pena orar pela minha mãe. Há 10 anos que eu oro por ela e ela não tem qualquer interesse por Ti, Senhor. Ela até goza com a minha fé. De que vale eu orar pela minha mãe? Já vão 10 anos de oração diária, Senhor. E ela chorava copiosamente diante de Deus. E ela sente da parte de Deus como que continua a orar. Continua a orar. E ela em lágrimas diz: Senhor, eu vou orar mais 5 anos. Mas 15 anos é muito, Senhor. E ela continua a orar. E a sua mãe já era velhinha. E diz a história que a sua mãe começou a aproximar-se de Jesus lentamente. Até que um dia preparou-se e foi batizada na igreja.
E no final, quando estavam à porta para despedirem-se de todas as pessoas, o pastor e a pessoa e a mãe que tinha sido batizada, aquela irmã passa pelo pastor a chorar copiosamente. E o pastor disse: mas irmã, não está feliz? Hoje é um dia de festa, irmã. A sua mãe batizou-se. Foi uma vitória. E ela a soluçar disse: pastor, o que seria de mim se eu não orasse durante 15 anos pela minha mãe? O que será de vós, meus queridos irmãos, se vocês não orarem pelos vossos filhos? O que será de vós se vocês não orarem para um dia estarem na eternidade? No final, quando Jesus voltar, para Deus contarão apenas aqueles que foram homens e mulheres de oração. Quem se ajoelha terminará sempre de pé. Foi este o título que eu dei ao culto desta manhã. Porque a oração de uma pessoa com fé tem muito valor aos olhos de Deus. E termino dizendo-vos que dos anos 1896 a 1990 viveu no Brasil um senhor de nome Franklin Porto, advogado e jurista das causas adventistas no Brasil. E ele gostava sempre de afirmar isto: os joelhos ganham sempre as causas. Que o Senhor vos abençoe.